Então vamos lá? Plugar a IA no teu atendimento não muda nada. Isso é um dos temas que eu venho conversado muito com a minha equipe, que basicamente eu vejo muitas pessoas se frustrando com o atendimento de inteligência artificial. E quando eu vou analisar, eu pergunto, cara, me fala o que tu fez. E a pessoa simplesmente fala, eu peguei o GPT, montei um fluxo no Make, conectei lá no WhatsApp e não vendeu. E é muito complicado a gente falar disso, porque quando se trata de vendas, a gente não tá falando de uma área como, por exemplo, um designer da vida, uma edição de vídeo, onde o resultado é o próprio produto em si mesmo. Então, na venda, não. Quando a gente fala de vendas com inteligência artificial, o próprio produto do atendimento em si não é o que nós esperamos, digamos assim, né? A gente não espera que a IA só faça um atendimento ok. A gente espera que, de fato, ela venda como um vendedor real. Então, isso traz um ponto de complexidade para essa área que é diferente de todas as outras. Só que o ponto é, a maioria das pessoas, elas conectam a gente já sem dar um contexto de venda, sem ter um processo de vendas bom, bem definido, e simplesmente espera que a IA vai trazer o resultado por elas, que ela vai ter essa inteligência. Só que aí entra um ponto que eu sempre falo com o pessoal da equipe, que é a IA, ela é ao mesmo tempo muito inteligente e muito burra. Então, ela é muito boa para executar aquilo que você descreve com detalhes. Porém, ela é muito ruim em algumas situações, quando ela precisa simplesmente se virar. Então, a IA, ela não é um humano, ela não simplesmente vai se virar. Ela não vai simplesmente, nossa, fulano aqui mandou uma mensagem que está muito fora do que eu tenho aqui de treinamento. Mas eu acho que a melhor forma é usar a técnica no XPTO. Cara, ela não vai pensar isso. Ela não vai raciocinar como um ser humano, ok? Basicamente, a IA, ela é só uma máquina que ela está tentando gerar uma resposta final para você. Então, se a resposta ela vai estar dentro dos teus parâmetros que você tem na tua cabeça, no teu processo de vendas, talvez não seja o resultado que ela gere se você não treinar ela para isso. Então, eu acho que hoje, muita gente tem falado disso, mas quando se trata de vendas, é mais forte ainda, que é o contexto. Então, se você não treinou a tua IA com o teu processo de vendas descrito, de fato, se você não gerou como responder às objeções. Então, vamos lá, o cliente entrou no teu WhatsApp, ele chegou com uma objeção que não está mapeada dentro do que você gerou ali da tua IA, dificilmente ela vai te dar a resposta que você espera que ela dê. Dificilmente ela vai comunicar para o cliente com detalhes aquilo que você pensa que é o ideal ou que você já validou que é o ideal. Então, antes de pensar em IA, a gente tem que pensar em processo de vendas. Então, antes de tudo, você tem que entender o teu processo de vendas, como responder uma objeção, como encantar o seu cliente. Então, todo o processo de vendas tem aquele ponto onde você, literalmente, você encanta teu cliente, você brilha o olho dele, você mostra a tua solução, né? Então, isso é a grande diferença que vai fazer a tua IA performar bem. Agora, você não treinou a IA. Você simplesmente coloca ela no teu WhatsApp, descreve ele mais ou menos o processo de vendas e conecta lá. Não tem como algo sair de bom disso. Se você acha que sim, você é no mínimo otimista para não falar outra coisa. Mas não tem como, tá? A IA ela é uma ferramenta. Ela não é uma pessoa de verdade. Ela não é ultra inteligente. Lançou agora o Fable 5, o modelo mais revolucionário, não sei o que. Cara, não vai performar dessa forma. Não importa quantos modelos eles lancem, eu acho que a gente está muito distante de ter uma IA inteligente o suficiente e com preço acessível também, que consiga executar isso de forma própria, pensar de forma própria, sem que você precise ensinar ela o teu processo de vendas. E, cara, fala para você, mesmo se tivesse esse modelo,
ainda assim não funcionaria perfeitamente, porque você pensa só, você vai lá, você contrata um vendedor, hoje você treina ele 1 mês, você treina ele 2 meses, você treina ele 3 meses, aí tu vai ver o atendimento dele, ele ainda tá fazendo merda. Entende? Então, tipo assim, não é uma limitação, e necessariamente da IA, é uma limitação também do ser humano, entende? Então, a IA, ela vai performar sim dentro do que você conseguir estruturar dela, porém, se um humano tá falhando, se um humano que tá há 3 meses, 6 meses com você tá falhando, dificilmente uma IA sem treinamento nenhum, sem estruturação, sem você estar ali explicando o teu processo de vendas, o que ela tem que fazer, vai performar, entende? Então, obviamente, a IA, se você explicar direitinho, se você estruturar, deixar tudo ali transparente para ela vai executar melhor do que esse vendedor que você passou 6 meses explicando as coisas para ele continua fazendo merda. Fato. Fato é esse, tá? Então, o grande ponto aqui é esse. Pensa na IA apenas como um executor do que você definiu. Então, não delega essa responsabilidade do teu processo de vendas, da tua venda para a IA, porque ela não vai resolver. Beleza? Você precisa de estratégia, você precisa entender sobre o teu cliente, você precisa entender sobre o seu processo de vendas, sobre como encantar o teu cliente no meio desse processo de vendas e ponto final. Não tem o que fazer. E se você fala assim, mas eu não queria assim. Poxa, então, meu filho, vai para outra área, porque vendas é performance, e para ter performance você precisa entender o contexto geral das coisas, tanto do teu negócio, tanto dos atendimentos em si, quanto do agente de IA. Não tem o que fazer, beleza? Então, só esse recadinho que eu queria deixar para você e tchau, tchau.